Vamos começar nosso momento de conversa, de debate. A gente pede desculpa pelo atraso, é o nosso primeiro encontro do curso Mediunidade, Vida e Sensibilidade neste espaço, então estamos nos adaptando. Com mesa de som, câmera, esse lugar onde sentar, mas com o tempo a gente vai aprimorando. É muito bom poder continuar os nossos estudos com vocês aqui, porque é isso que faz sentido, não é, Daniel? Podermos sentar e trocar ideia com base no que trabalhamos ao longo deste mês. O tema deste mês é mediunidade e o cérebro. Esse assunto foi definido com base da discussão que surgiu no curso de março. A gente vai chegar lá, porque que aprofundamos, e a ideia é trazer perguntas, não respostas. Boa noite. Como a Maritza já colocou, o MVS ele tem tido um formato que nós inauguramos há pouco tempo, um formato de palestras interativas, né, com começo, meio e fim, um desenvolvimento de um tema, um pequeno tema. E o que é mais interessante é que o que norteia todo esse curso, essa atividade, é a questão da mediunidade. Né, o desenvolvimento de um conceito do que seja a mediunidade, e aí o curso denomina-se, então, até então, mediunidade, vida e sensibilidade. E aí, o que surgiu em março foi uma questão de uma das pessoas que estavam assistindo, e essa questão também nos intrigou bastante, e aí foi com base nessa questão que nós norteamos e desenvolvemos, então, o que a gente vai falar hoje, né, que é a mediunidade e o cérebro. Então, a gente vai entrar aqui, eu vou ler para vocês o roteiro que nós criamos. É um roteiro curto, porém denso, complexo, porque a gente vai trabalhar a questão do que seja o cérebro. E, para a gente, pelo menos, foi bastante difícil de realizar essa pesquisa, esse apanhado, né, de informações das leituras que já tínhamos e das leituras que precisamos fazer para poder estar aqui hoje. Então, é bem na intenção de compartilhar, de dialogar, é um diálogo mesmo, porque não somos médicos, não somos especialistas na área, né, neurocientistas, mas temos essa vontade como educador de essencialidade e o compromisso de estabelecer, então, uma conexão, uma linha de raciocínio, né, que tenha a ver com a mediunidade. Então, o nosso roteiro de hoje vai trabalhar basicamente com 2 pontos. O primeiro deles será o cérebro. Está dando para ouvir? Ou saiu? O primeiro será o cérebro e mente. Nós vamos trabalhar esses 2 conceitos, do que é o cérebro e do que seja a mente, para depois adentrar na mediunidade. E aí, nesse tópico, que é o nosso último, a gente vai refazer algumas considerações sobre mediunidade, o que a gente já desenvolveu até hoje como ideia de mediunidade, e a gente tem uma proposta para comunicar a vocês do que vai ser esse curso, ou a proposta, né, a ideia do que seja esse curso até o final do ano, com base na mediunidade. Esse desenvolvimento desse tema, que eu e Maritza criamos aí, um convite de um trabalho que a gente vai tentar desenvolver. Tá? E iniciando esse primeiro tópico, né, do cérebro e mente, nós nos baseamos em autores que são neurocientistas, basicamente 2 livros. São basicamente 2 livros que nós vamos trabalhar, que é Cérebro e Crenças, que é de um neurocientista bem conhecido, ele tem TEDs na internet, e ele é muito cético. Ele é de uma linha bem reducionista, e também um neurocientista que esse é o Michael Shermer. A gente apresenta a bibliografia no último slide. E só um minutinho, Má. Esses números que vocês estão vendo ali, pelo menos quando tiver referência de cérebro e crença, esse livro é um livro que eu tenho e é digital. Então, a numeração do livro é completamente diferente do que ele em mãos, porque o livro tem quase 1000 páginas, na verdade, o físico. Então, é um negoção assim. Então, eu tenho pela internet a numeração segue lá, 2.200 e 200... Mas é isso mesmo, mas é só uma questão de diagramação, tá? Da internet. Não é aquela página se vocês forem analisar no livro, na obra. Então, esse primeiro livro, do Michael Shermer, que é o Cérebro e Crenças. É Shermer mesmo, né? Shermer. E o livro também Incógnito, que é do David Eagleman, a gente já trabalhou algumas vezes. Que são 2 especialistas em cérebro. O que o primeiro livro traz, que é o Cérebro e Crenças, é que toda experiência é mediada pelo cérebro. E isso, a gente discutindo,
independentemente da linha que se siga, toda experiência é mediada pelo cérebro. Quer dizer, existe um corpo e passa pelo cérebro uma informação para que nós consigamos assimilar. Existem ligações neuronais, mesmo que tenha ligação com algum outro órgão do corpo, algum outro sistema, vai passar pelo cérebro. E o que o David Eagleman coloca, que será que temos uma alma separada de nossa biologia física? Ou somos simplesmente uma rede biológica complexa que produz mecanicamente nossas experiências, aspirações, sonhos, desejos, humor e paixões? Queria fazer um link com o que nós trabalhamos no nosso encontro de quinta-feira passada, em que surgiu essa discussão. Se existe algo além do corpo físico, que seria gerido pelo cérebro, né? Corpo físico, ou será que existe algo além? O que é a alma, psique, sopro divino, são sinônimos para essa existência além. Então, isso que vai permear a nossa discussão ao longo dessa noite. Se a nossa existência se resume a essa vida, com esse corpo comandado por um cérebro, que é o que uma parte da neurociência defende, uma parte muito forte, que é chamada de reducionismo, ou será que existe algo além, que é a pergunta que faz, será que temos uma alma separada da biologia física? Ou somos simplesmente essa rede biológica complexa que ela mesma, no cérebro, produz tudo, inclusive esperanças, aspirações, sonhos, desejos, humores e paixões? É isso que vai nortear a nossa discussão hoje, com base nessas discussões de pesquisas científicas. E também a gente vai trazer o que discutimos nos 2 últimos encontros sobre Jung. É sempre uma continuação, né? Então, a gente já traz o que foi discutido nos passados, mas tenta aprimorar em alguma área. E uma grande questão é, cérebro e mente são a mesma coisa? E aí, para a gente, seria legal até que vocês falassem. Assim, alguém já parou para pensar nisso? Porque essa que foi a questão que surgiu no curso Mediunidade, Vida e Sensibilidade de março. Quando nós apresentamos algumas conclusões a que havíamos chegado, um dos presentes, que foi o Edson, inclusive, que a gente colocou lá, que a mediunidade acontecia no cérebro. E ele falou, é no cérebro ou na mente? E, com base nessa pergunta, a gente precisou aprofundar para poder trazer mais elementos para a discussão. E fica a pergunta para vocês. Alguém aqui já se aprofundou nesse estudo? Se cérebro e mente seria a mesma coisa? Alguém tem alguma posição? Gostaria de falar? Na verdade, isso é um incômodo de muito tempo, de tentar entender o que é a mente. E aí, um pouco de discussão, um pouco de leitura, o que eu consegui pensar é que a mente é criada a partir do cérebro. E ela tem todos os conteúdos, assim, né, do imaginário, da cultura, ela absorve tudo isso de alguma forma, assim. Mas é como se fosse algo que a experiência, isso foi um ponto de vista que eu consegui chegar, que a experiência, o fato de pensar, de sentir, de assimilar coisas, vai criando um contexto aí, vai criando uma estrutura, que será essa estrutura mental. Mas pela sua fala, a base seria o cérebro. Pelo que se vive... O que eu consegui pensar a partir do que eu li foi isso, assim, que seria existiria uma mente sem o cérebro? Existe uma mente sem o cérebro? Essa é a pergunta. Eu não consegui, pelo que eu li, eu não consegui chegar, parece que não tem nenhuma constatação de que exista isto. Então, ela surge a partir de uma experiência, a partir de... E por outro lado, existe cérebro sem mente? Pois é. É mais para instigar e para ver se alguém chegou com algum conceito para a gente trabalhar e depois tentar, ao longo e no final, chegar a alguma ideia. Não que seja uma ideia fechada, mas
alguma síntese. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ali nós elaboramos, então, para ficar mais didático, uma tabela onde a gente vai estudar agora, então, algumas linhas que desenvolvem o conceito de cérebro, de mente, se existe mente sem cérebro, se existe cérebro sem mente, se elas são diferentes, se elas são iguais, se eu estou falando que é a mesma coisa. Então, ali nós dividimos um grupo denominado de monismo, né, ou poderíamos ser identificado como materialismo científico, aquele que pensa, que tem reflexões e que pensa sobre. E ali do lado, a linha dualista, que teria ligado ali ao espiritual ou religioso, algo do sobrenatural, aquele que considera o sobrenatural. Então, há essas duas linhas dentro do materialismo ainda, ali na primeira, só fazendo um esclarecimento, há essa linha que a Maritza citou do reducionismo, dentro do materialismo. Então, assim, para estudar, são vários, você vai abrindo, né? Parece que vai abrindo, tipo uma árvore genealógica, vai abrindo janelas, assim, de cada linha dessa. Então, fica difícil uma definição única, porque cada um tem um sistema, e bifurca, tem outros que pensam assim, outros é radical. Então, assim, a gente tentou pegar das duas linhas para trazer exemplos para a gente poder fazer esse diálogo e construir uma ideia, tá? Do que é o cérebro e do que seja a mente. Então, ali do primeiro quadro do monismo, materialismo científico, considera que só existe uma substância, corpo e alma, são uma coisa só. E a morte do corpo significa o fim da alma. Aqui a gente vai começar a perceber que adentra, então, uma nomenclatura nova, que é a alma. E aí, o que também eles estão considerando como alma, a gente também vai entender daqui a pouquinho, porque isso também confunde a gente. Muitas vezes, dentro do sistema, a gente já fez vários estudos que, antes de falar inteligência, a gente falava que poderia falar alma, espírito, inteligência, que era uma coisa só, psique, que era uma coisa só. E aqui, eles, então, colocam que a morte do corpo, tudo é uma coisa só, corpo e alma é uma coisa só, e a morte do corpo é o fim da alma. Acaba por ali. O segundo, na mesma linha, o dualismo, que é a parte do espiritual, ou que está mais ligada a essa linha espiritual, considera que existe uma substância consciente etérea, que é a essência única de um ser vivo e que sobrevive à sua encarnação. Ou seja, há, então, uma crença de que algo continua, porque sobrevive à encarnação, algo sobrevive. Corpo e alma são entidades diferentes. E a alma continua existindo além da morte do corpo. Então, esse é o que está ligado, por isso, do espiritual lá em cima, esse é o que caberia dentro de algumas religiões, de alguns conceitos de que há vida após a morte. Continua. Não é mesmo? E que aqui, então, a alma é quem continua. Não é? O corpo acaba, mas a alma continua. E lá no primeiro, acabou o corpo, acaba tudo. Aqui, com relação ainda ao mesmo processo, a morte é a desintegração do DNA e dos neurônios que armazenam os padrões informativos do nosso corpo. É toda a nossa gama de informações genéticas, né? Genética. Nossas memórias e nossa personalidade. Ou seja, morrendo, acaba tudo. Não sobra nada. Só uma outra, nem outra existência, porque não acredito em outra existência, né? Mas precisaria nascer de novo, nascer outro. Então, tendo um corpo, esse corpo tem começo, meio, o fim denomina que acaba tudo. Então, a experiência é essa que a gente está vivendo agora, que vai ter um fim. E, no dualismo, quando o corpo é destruído, a alma sobrevive. Pode subir ao céu, olha a definição, olha que interessante, a própria definição. Pode subir ao céu ou descer ao inferno. Ir para um mundo paralelo ou ocupar outro corpo, que seria a mediunidade, aí a questão da incorporação ou não. Transes, humano ou animal. Então, ainda há uma consideração que algo continua, e esse algo que continua, ele pode vir a pertencer a um outro corpo que nem seja humano, mas pode ser animal. Então, há essa consideração aqui, que algo continua com tudo aquilo que se tem, como alma, né? Como corpo constituído, isso acaba, mas a alma continua. Pode parar. Aí, na mesma linha, continuando a tabela, no monismo, né, científico, o que se prevê? Mente é apenas uma palavra que usamos para descrever a atividade neural que ocorre no cérebro. Sem cérebro não existe mente.
Então, essa é a previsão do monismo, que é essa previsão científica, que é o que a gente acabou discutindo um pouquinho antes. O cérebro existe e esse movimento que o cérebro faz, a forma como aquele cérebro especificamente faz as ligações neurais e como ele funciona vai constituir a mente, que estará atrelada àquela existência. Acabando o corpo, desintegrando as moléculas, deixando de existir esse cérebro na forma como ele funcionava, morreu e a mente acabou. Por outro lado, no dualismo, que é a visão religiosa, a palavra hebraica antiga para alma é nefesh, que significa vida ou sopro vital. A palavra grega é psique, que significa mente. E a palavra latina é ânima, que significa espírito ou sopro. A alma é a essência que insufla vida na carne, nos anima, nos dá espírito vital. Então, para essa visão do dualismo, a mente controla o cérebro. Sem mente não existe cérebro. Parece até um jogo de palavras, mas são visões que o próprio autor fala contraditórias. Uma não combina com a outra. Ou você percebe que existe uma máquina que funciona e, da forma como ela foi constituída, ela compõe aquela personalidade, que vai existir numa vida e acabou de vez, quer dizer, cérebro dá origem a essa forma de funcionamento que é a mente e acaba, ou o oposto, que é a visão religiosa ou espiritualista, que existe algo além que a própria Daniela já falou, que seria alma, sopro vital, psique, mente, espírito, são sinônimos. Este algo além, que seria sinônimo de mente, vai fazer com que o cérebro se constitua de alguma forma e funcione de alguma forma. Esse cérebro deixando de existir, isso vai continuar. Alma, psique, para alguns mente, continuaria. Então, para essa definição, existem duas substâncias na cabeça, cérebro e mente. Já para a visão do monismo, existe apenas uma substância na cabeça, o cérebro. A mente é aquilo que o cérebro faz. E outra explicação muito interessante que tem nesse livro, que a gente traz no slide seguinte também, é que é natural que a maioria da humanidade entenda que seria o dualismo a realidade. Ele explica que, pela forma como o cérebro funciona, é intuitivo você achar que vem de fora o que dá origem ao cérebro. E, pelos nossos estudos, complementando até o que tem nesse livro, que a gente vai trazer um slide onde ele explica isso, que para o cérebro faz sentido você achar, quer dizer, é intuitivo pensar que existe algo além desse funcionamento, o que a gente percebe é que, pela forma como a humanidade se manifesta, nos caminhos ilusórios, imaginários, a tendência, como nós trabalhamos bastante no ano passado, é uma visão infantil. Mesmo em corpos adultos, a nossa tendência é ter uma visão infantil, alegórica, e que nos conforta pensar que, ao morrermos, continuamos. Isso traz, de certa forma, um conforto à nossa inconsciência e ao pensamento de que pode acabar tudo numa morte, que pode acontecer a qualquer momento. E qual seria o sentido, então, de uma existência se eu vou acabar tudo e não continuo mais? É uma questão filosófica mesmo, mas o interessante é a gente parar para pensar. Será que, se é que eu acredito que exista algo além, e que a mente que dá origem ao cérebro, e que ela continua depois da minha morte, isso eu penso como uma crença familiar, como uma crença que me foi introduzida desde que eu fui formado, e como uma forma de conforto, para eu achar que mesmo morrendo esse corpo, a Maritza vai continuar? Esse é um questionamento que a gente estimula muito aqui no Sistema Tempo de Ser. E é interessante pensar no que o Michael Shermer escreveu, que ele tem completamente a visão científica, né, bem radical, assim. A história dele, que ele explica no livro, de que ele era um crente muito fervoroso e muito estudioso. E aí, nos vários estudos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, várias pós que ele fez, quando ele foi escrever um trabalho complexo, ele viu que não fazia sentido. Que era uma crença que ele adquiriu desde a infância, que fazia muito sentido e que ele vivia para fundamentar essa crença, de que existia uma alma e que quando ele morresse continuaria. Mas com os estudos que ele foi fazendo, essa crença foi quebrando. E ele chegou à conclusão, né, que é o que ele fundamenta no livro, de que, na verdade, é um sistema de crenças que nos move.
E não é algo que a gente tenha certeza. É o oposto. A gente tem a crença e a gente passa a vida para justificar por que a gente acredita nisso. E, para a gente, isso faz muito sentido, porque realmente a gente percebe que, mesmo em corpos adultos, temos uma visão infantil, que é muito confortável. Pensar que continua, né? E a questão do... A gente conversou sobre isso também, a questão do dualismo, que fazia mais sentido do que o monismo, porque o nosso cérebro é um cérebro como funciona uma máquina, binário, então tem que ter o ponto e o contraponto, ponto e o contraponto. Nesse sentido, é muito mais confortável e aconchegante pensar ou imaginar que existam outras coisas que eu desconheço, que ainda não está no âmbito do meu consciente, que eu ainda não dou conta, mas que eu me conforto com aquilo. Por quê? Porque encarar a realidade é difícil. É difícil você ver a realidade como ela é, ou a vida como ela é, e seguir adiante. Criar estratégias próprias de lida com essa vida, de lida com os desconfortos, daquilo que você conceitua como desconforto. E aí ele faz todo o livro é muito interessante, porque ele faz todo um desenvolvimento. Por que o cérebro é feito e é considerado como uma máquina de crenças? Porque a gente, desde criança, já vai captando do ambiente aquilo que é bom, que a criança já percebe que é bom e vantajoso para ela se desenvolver. Para ela ter a atenção da mãe, para ela ter a atenção do pai, para ela ser destacada na escola, nas relações, né, da micro-sociedade, que é dentro de casa, depois da macro e assim por diante, para ela se destacar numa sociedade. Aquela que é forte, aquela que vai e faz, mas que tem um mundo imaginativo e o mundo das possibilidades. Então, o dualismo como o mundo das alegorias, o mundo dos símbolos, das superstições, do sobrenatural como algo possível. Porque é aquilo que eu me amparo, naquilo que eu me apoio, apesar de não entender, mas eu me apoio porque tem algum sentido para mim. Que sentido seria esse? Ele dá uma resposta confortável para aquele vazio que é interno, angustiante, e que eu não respondo por conta própria. Então, um método para o cérebro criar, e que vem desde a infância, com uma característica da infância, que é a mente imaginativa, superlativa, isso caberia nesse desenvolvimento dessa mente. Isso faria mais sentido do que tirar tudo isso e dizer, essa vida é a vida que eu tenho, estou vivendo hoje, não sei até quando vou, e o que eu estiver fazendo hoje vai ficar para hoje. Acaba aqui. Acabando o meu corpo, acaba aqui a experiência. E depois, um pouquinho para frente, a gente vai ver que ele faz até uma comparação, ele não. O monismo aqui faz uma comparação de que, assim, é como se a gente considerasse a pessoa com Alzheimer hoje. A pessoa constituída, o que ela viveu, é como se aquela pessoa tivesse morrido. Ela não existe mais. Ela está presa na outra vida dela, na parte inicial da vida dela de criança, o que ela lembra de memória ou aquilo que foi mais assim. Mas é muito do passado. Aquilo que ela vive, que é o presente, que ela constituiu ali, ela não recorda, apagou. E aí ele conta essa questão, então, o monismo, a questão de parecer, então. O Alzheimer, como assim, acabou a pessoa, acabou o cérebro, o funcionamento normal do cérebro, que os neurônios são queimados ali, uma fase, né, uma parte do cérebro é desativada, e aí acontece o Alzheimer. Como a gente também tem a parte da morte, onde acaba o cérebro, acaba a experiência. E aí ele compara isso, então, né, que para a gente que está vivo, poderia comparar essa experiência, essa morte acabando a pessoa, morte do corpo físico acaba a pessoa, para quem tem Alzheimer e continua vivendo. Mas não é mais aquela pessoa constituída. Bom, e então... Desculpa, ele estava ali esperando, eu pensei, meu Deus... Foi a mediunidade, exatamente. Na verdade, assim, quando vocês falam que é confortável saber que você vai continuar. Eu só queria para você. É confortável mesmo? Será que será que isso não traz uma angústia, na verdade? E o confortável seria o contrário, saber que tudo bem, daqui a pouco vai morrer. Então, para que eu vou me preocupar muito agora? Na verdade, o que ele aborda no livro, que é bem interessante, é que ele faz pesquisas com vários públicos. E a maioria esmagadora da humanidade, quando ele começa a perguntar e aprofundar se continua ou não, é instintivo. O ser humano fala, lógico que continua. Imagina que vai acabar, se eu morrer, continua.
E, nos estudos, o que ele demonstra é que essa ideia de que vai continuar, para o ser humano, traz um conforto, e eu já experimentei isso, no sentido de que, assim, eu lembro falando muito, eu posso morrer a qualquer momento, eu não tenho medo nenhum. Mentira, lógico que eu tinha, mas eu não percebia que eu tinha. Porque, para mim, com essa crença forte, bem religiosa, a morte não seria o fim de nada. Eu continuaria depois da morte. Essa visão é muito infantil, a visão. É como se a Maritza, sem o cérebro, ia continuar não sei aonde, em algum outro mundo. E isso mesmo quando era católica, achava que não ia reencarnar, ou quando acha que vai reencarnar e vai ter um percurso. O que o Michael Shermer escreve, que aí é exatamente na linha do que você fala, ele fala, existe um conflito entre essas duas visões. Nítido. Não tem como você acreditar nas duas coisas. E a crença dele, e ele mesmo usa esse termo, ainda é crença o que ele tem, mesmo com todos os estudos. A crença dele atual é de que com a morte acaba a mente e acaba tudo. E que a maioria dos argumentos de que continua seria no sentido de que é confortável saber que eu não deixo de existir. Porque você não acha que é um pouco asfixiante pensar que se você morrer de acidente saindo daqui, você nunca mais vai existir? O que é esse nada? Entendi. E o que ele aborda é que, para ele, depois dos estudos, apesar de ter sido crente a vida inteira e de querer converter quem quer que ele encontrasse no caminho, até isso ele já fez. Ele fala que faz muito mais sentido pensar que tem um fim. Inclusive, que quando você começa a ter essa percepção, que é a crença atual dele, você dá muito mais valor ao que você vive. E você percebe que o que você tem de realidade é essa, que é conviver com seus familiares, os que você tem, conviver com os amigos, valorizar cada dia. Então, ele traz essa visão, que para mim faz sentido. Mas o que ele aborda no livro é que tem até uma tabela que a gente usou num curso do ano passado, que a gente não quis trazer para não ficar repetitivo. Mas ele aborda, nesse trabalho científico que ele fez, quais são as principais crenças. E todas são crenças religiosas. De Deus, de continuidade após a morte, de inferno, que no fundo não conforta nada, tal do inferno. De vida, de reencarnação, de Maria, de Jesus. Porque são visões, são símbolos que trazem uma noção de que eu continuo e não deixo de existir de uma hora para outra e que acabou tudo. Isso é o que é abordado, né, no livro. Para mim faz sentido, porque eu já senti isso, de que continua e para que ter medo da morte? É lógico que continua. Eu vejo assim, a questão que para mim fica mais claro que a gente é confortante acreditar nisso é quando você está perdendo um ente querido, né? Então, assim, a família. Então, tipo assim, a minha família, mas eu vou ver meu pai continua sendo meu pai, minha mãe continua sendo a minha mãe. Tipo, você não perde as pessoas queridas, elas foram, mas eu vou também, quando eu for, eu vou encontrar com eles. E então, é exatamente isso. Ele continua e eu também. Então, sim, é como se tudo continua. Existe uma realidade igualzinha depois que morre. Porque se a gente conseguisse acreditar que não é assim, né? Se a nossa crença fosse desse tipo, a gente viveria de uma outra forma, eu acredito. Nos relacionaríamos de uma outra forma. Realmente como se fosse a última vez. Né? Assim, a nossa relação, se a nossa crença fosse nesse âmbito, a nossa relação, eu acho que entraria, seria de outra forma. Eu acho que essa continuidade, partindo para aquela questão da fantasia, da infantilidade, que essa continuidade também seja uma fantasia, na verdade, o que a gente vive não é pelo fato de que o nosso corpo ele termina, né, a alma e tudo termina com a morte. E se a gente fazer uma metáfora de que a continuidade, na verdade, é o que você deixou de legado, assim, vamos dizer, né? Vocês têm filhos, vocês educam os filhos, vocês passam... e essa crença é passada. Assim. E até que ponto essa continuidade, na verdade, não é o que você deixou com alguém aqui, o conhecimento que você transmitiu, ou o que for, e não, de fato, uma alma que sai daqui e vai para ali. Né? Isso faz muito sentido. Mas você percebe que não é o que está escrito aqui.
Não, e isso está claro para mim. Assim, eu tô debatendo justamente essa questão, porque eu não concordo muito com isso de que é intuitivo e contra-intuitivo. Porque, para mim, o intuitivo é justamente o contrário. Mas você consegue perceber que você não está no bojo da humanidade? Por exemplo, você já conversou com a sua família. Na sua família, todos pensam assim? Não. Então, você consegue ver numa escala das pessoas com quem você convive. Pensa no seu grupo familiar, no seu grupo do trabalho. Essa sua visão é a maioria? Você já parou para observar isso? Então, a minha impressão é que no meu grupo familiar não é a maioria, mas o meu grupo de convívio é a maioria. Você já participou de algum grupo com uma pessoa doente no WhatsApp? Não. É a coisa mais impressionante que tem. Te orienta, um dia, se puder, entre num grupo. Eu vou escolher. Como que eu escolhi um grupo com pessoa doente? É muito impressionante a experiência. Todas as mensagens diárias, de manhã, de tarde, de noite, são no sentido do dualismo. Deus vai te salvar, tudo vai melhorar. É um exercício ver. E assim, eu falo pela minha família. 90%. No lugar onde eu trabalho, que não é um trabalho de visões científicas, 99%. Tem situação que eu não posso falar, porque as pessoas vão achar que eu sou louca. Eu concordo com o que você coloca, que se a gente for pensar, a maioria realmente vai para o dualismo. Assim. É só uma questão que eu queria colocar aqui, é que na verdade, isso é como a gente aprendeu a crescer. Assim, é o que você escutou desde criança. Então, talvez o ser confortável venha daí. Porque você não precisa se dar ao trabalho de pensar para desfazer alguma coisa. E isso é crença. E não pelo fato que você vai existir, mas o conforto está em você não precisar de se esforçar para entender. E isso é a definição de crença. É uma coisa que você aprende pronta quando você está sendo formado. Seu cérebro está sendo formado, você aprende isso. E isso se encaixa em você, que você passa a vida, a definição de crença, que é o livro dele, é basicamente isso. Justificando a crença. Então, normalmente, o ser humano passa a vida criando fatos de forma inconsciente para justificar aquilo que ele recebeu quando o cérebro estava sendo formado na infância. Isso que é no sentido do intuitivo. É você seguir uma coisa que você recebe e a humanidade como um todo, em maioria esmagadora, acredita no algo mágico, místico, que te traz ou vida, ou saúde, ou morte, na hora que for, que aquilo decidir, que geralmente é Deus. E que quando você morrer, você vai continuar em algum outro lugar mágico, sobrenatural, misterioso. Mas assim, a gente vai trazer mais um pouco disso, de como que o cérebro pensa essa questão. E também eu queria só ainda comentar no que o Everton falou, que tem essa questão do sobrenatural, do religioso, do confortável em continuar, é que assim, tem aquela ideia, pelo menos no espiritismo, tinha aquela ideia assim, eu estou aqui, eu estou desenvolvendo, o que eu conseguir desenvolver vai ficar guardado aqui para mim, e quando eu vier eu já tenho essa carga garantida, é só continuar. Então tem esse conforto de que o que eu desenvolver eu não vou perder. Vai ficar aqui dentro, vai ficar como essência, dentro de mim. E isso é o que vai perpetuar. Então, pode morrer o corpo físico, né? Mas o espírito, a consciência, a experiência está aqui mapeada. Só que isso, cientificamente, já é provado. Porque isso está no código genético da gente. A gente já faz isso. Então, a gente já tem essa questão da espécie humana no DNA. No DNA, está todo no DNA. E Jung vai ler isso que está no inconsciente coletivo. E que cada um vai ter um inconsciente individual, vai constituir o inconsciente individual. Porém, a gente já tem o inconsciente coletivo nesse sentido de que o inconsciente coletivo seria o que a espécie humana viveu até hoje e que está como experiência. E aí uns vão acreditar que morre, o corpo físico vai diluir e vai para o éter planetário, que o éter planetário vai ser englobado pelo inconsciente coletivo e todas as vivências estão lá. E a gente vai nascer, vai desenvolver e vai captar, então, desse inconsciente aquilo que faça sentido para a gente. Né? Além de ter ali toda uma constituição da pessoa com o ambiente e os educadores. E a genética de pai e mãe, né? Garantida. Mas tem essa questão. Então, do conforto também ser desse ponto. Eu não realizei tudo que eu podia, mas eu tenho a garantia de voltar e realizar.
Né? Nessa vida eu estou sofrendo, mas na outra eu vou melhorar. Eu já tenho essa carga, eu já desenvolvi isso. E também tem estudos que mostram que o que a gente desenvolve aqui como pesquisa, e saber, que desenvolve da informação ao saber, isso realmente fica. E assim, eu não tenho filhos, por exemplo. Eu não vou deixar nada, não vai ter alguém que perpetue a minha família, a minha espécie. Não tem. Só que eu tenho um grupo de crianças que eu estou lidando o dia inteiro. Eu estou passando a minha essência, aquilo que eu estou garantindo como experiência, o meu conteúdo, onde eu vivo, o grupo com quem eu convivo. E isso contribui para o quê? Para a espécie humana, como sociedade. É um conjunto de experiências. Então, opa, faz sentido. Tem um sentido. Então, que ter uma vida, para mim, né? Hoje tem muito sentido isso. Ter um começo, um desenvolvimento e um fim. O fim é desse corpo. A experiência continua mapeada. Isso que eu acho interessante hoje. Isso não me confortava antes. Me confortava o estado de pensar assim, se eu morrer, eu vou encontrar os meus familiares queridos que já estão lá me esperando. Nem pensava que eles pudessem reencarnar, já não. Mas que eu ia encontrá-los. E eu ia encontrá-los da mesma forma como eu sou aqui agora. Daniela, eu ia chegar assim, ia ver meu avô, que já morreu, que eu amo muito, do mesmo jeitinho dele. Era isso. Então, isso confortava para não lidar com a realidade. Não existe, desapareceu. O que ficou está aqui dentro, que é a vivência que eu tive com ele. Que isso é o que fica, né? Você ia encontrá-lo lá. E eu ia encontrá-lo lá, exatamente. Num plano espiritual. Era o que eu acreditava. E eu ia encontrá-lo no plano espiritual. Que era a crença que eu tinha. Isso me confortava. Aí o que acontece? Eu lembro de, logo que ele faleceu, eu era muito agarrada a ele, eu sonhava com ele. Direto eu sonhava com ele. E aí os sonhos eram muito reais. Assim, ele chegava, eu conversava com ele, falava, nossa, não acredito que eu estou te vendo de novo. Aí ele falou assim, mas tem que ser rápido, porque eu tenho um tempo de conversa. E aí eu queria aproveitar aquilo máximo, abraçava e sentia o cheiro, conseguia sentir o cheiro. E aí, da onde que vem isso? Da onde que vem essa vivência? Hoje, eu acredito que é com toda a experiência que eu vivi com ele, que foi mapeada no meu cérebro. A gente consegue captar odor, consegue captar gosto, né, paladar, tudo isso é adquirido na infância. Então, há uma gavetinha que se abre, só que eu lia isso dentro de uma crença, a vida após a morte. E isso me confortava. Então, ou seja, a minha vida era vivida, como até a Maritza colocou, e o Sherman coloca no livro todo dele, de que a base do cérebro é essa. É uma máquina de crenças de que a gente sobrevive ou vive dia após dia para justificar ou procurar reforçar as crenças que nós adquirimos. Porque não são crenças, são verdades para a gente. Pode falar. Não, o que eu ia colocar é que, assim, eu acho que do nível que a humanidade está, que a gente, também não é uma crença acreditar que não existe. Você muda só o... E ele fala que a gente muda de uma crença para outra crença, porque não tem ainda uma consideração que o que não é crença. E o que conforta? Vai depender do jeito que você vê a coisa, né? Se você não tiver, por exemplo, princípio moral nenhum e a vida termina, poxa, eu não vou fazer nada, vou curtir, vou... Então, também não tenho princípio nenhum. Continuar, também não vou me esforçar, tem eternidade. Então, acho que a crença em si, todo mundo precisa para viver. Não tem jeito. Vai depender aí de como que você vai direcionar isso aí dentro de você. Da sua moral, eu acho. A Maria Elsa falou isso agora. Eu lembro da minha mãe, que desde os 50 anos, está com 83. Fala que na próxima encarnação ela vai fazer o que ela não fez até agora. Tem 30 anos que ela está jogando para frente. Você imagina o que é, né? O que traz um conforto? Não preciso fazer. Alimenta uma certa irresponsabilidade na gente, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês, se eu estou entendendo ali no dualismo, no monismo, o cérebro cria a mente. No dualismo, a mente controla o cérebro. Então, a ideia que está ali por trás é que a alma é que tem a mente. É que a mente é uma criação da alma. Alma e mente seriam sinônimos. Seriam sinônimos, Psique, eles leem isso. Então, porque então a mente não seria um produto do cérebro, seria um produto da alma. Da alma, extra. É aquilo que continua. Não está relacionado à experiência biológica. Eu queria só apontar que aqui no sistema Tempo de Ser também tem as duas vertentes. Também temos as duas.
E é impressionante que tem pessoas que falam assim, a psique, como se ela fosse o poderoso espírito que detém a alma, que detém a mente, o corpo, mas ainda não sabe. Né? E tem um outro grupo que pensa o contrário, que a mente forma a psique. E tem gente que está na dúvida. Eu me encontro nesses que estão na dúvida. O caminho do meio, né? E a ideia aqui é trazer a discussão para a gente parar para pensar, porque, como já chegamos à conclusão, tudo é crença. E o Michael Shermer fala, a crença atual dele é que não existe mente coisa nenhuma, o que existe é cérebro. Acabou o cérebro, acabou tudo. É crença, ele fala no livro, a minha crença atual é essa. Você uma vez, que diz que Buda estava meditando lá na árvore com seu discípulo Ananda, e chega um buscador da verdade, como nós aqui, né? E pergunta para o Buda, Buda, Deus existe? Ele fala sim, e volta a meditar, e o rapaz vai embora. Aí daqui a pouco chega outro, Buda, Deus existe? Ele fala não. Aí o discípulo dele já olhou meio assim, voltou a meditar, foi embora. Aí vem o terceiro e pergunta assim, Buda, Deus existe? Ele fala talvez. Aí o discípulo não aguenta. Falei, ele era muito disciplinado. Falou, Buda, eu não estou entendendo nada hoje. Para um você falou que existe, para o outro não. Para o outro você falou talvez. Ele falou assim, não importa, todos os caminhos levam à evolução, né, a Deus. Quer dizer, cada um com a sua crença no seu momento. É isso que eu queria colocar. Não existe, nesse sentido, em qualquer outro, não existe o certo e o errado. Existe isso, o cérebro precisa de uma crença, um conjunto de crenças para a caminhada, para a sobrevivência. Isso é humano. Isso é humano, é da espécie humana. Né? É esse caminho da espécie de ter um cérebro mapeado, um conjunto de comportamentos que dita o que eu devo fazer, o que eu não devo, como eu devo agir, e com base nas experiências todas, isso é humano. Então não está fora nenhum. Acontece que uns acreditam mais, outros acreditam menos, ou vão construindo. E assim, tudo com base naquilo que a gente vivenciou, que foi mais forte no período infantil. E que vivenciou no sentido de ter significado. De ter significado. Oi? Não, eu falo no período infantil porque é isso, eu acredito assim, não é só do 0 a 3, é todo, e toda a gama que eu coloquei aqui de carga genética que a gente traz, a questão do ambiente onde a gente é estruturado, é formatado, e as pessoas com quem a gente conviveu, não tem como fugir disso. Hoje mesmo estava conversando com uma amiga, e ela falando de quanto semelhante ela era da família dela, e o quanto ela critica isso. E aí eu falei assim, mas não tem como... Eu falei até um ditado para ela. Ela falou assim, sabe aquele ditado que não tem como um fruto cair longe do pé? E eu falei, isso, como que a gente vai negar? Se você negar o que eles são, você está se negando. É uma autonegação, mas sem perceber, porque a gente critica aquilo que está fora, que é mais fácil, né? Como aquilo que está incomodando, e não vê que é uma formação. É um conteúdo. Sem aquele conteúdo, você não viveria. Você não sobreviveria. E o ambiente hoje é de gerar dúvida mesmo, gerar questões, se isso tudo existe, até que ponto existe. Eu fui nisso aqui, nessa questão do dualismo, por muito, muito, muito tempo. E aí, hoje, eu não sou totalmente monista ali, não, né? Se enquadraria, não sou totalmente ali, mas eu estou nesse caminho do meio aí, que muitas vezes aquilo que eu ainda não entendo, eu acho que ainda tem um sobrenatural, aquilo que me ainda alivia pela minha mente imaginativa, e a questão das coisas fantásticas, e outros que já está provado, está ali, e que aquilo hoje cabe para o meu conhecimento, cabe para o meu entendimento. Então é válido. É válido o meu caminho, com aquilo que é válido. Então, esse daí foi para dar uma organizada na ideia, e nós trouxemos alguns trechos desses livros para esclarecer alguns pontos trazidos no slide mesmo. O dualismo é intuitivo e o humanismo é contra-intuitivo, nesse ponto que o Everton levantou. Porque o cérebro não percebe o processo pelo qual todas as redes neurais se ligam em um todo. E, por isso, atribui a atividade mental a uma fonte independente. Então, com os estudos que ele fez, nessa tese dele do doutorado, o que ele percebeu foi isso. Essa função de autoobservação e perceber os seus processos neurais é muito difícil.
Então, a tendência é colocar algo fora, que seria a mente, psique, alma, o todo. Alucinações de seres sobrenaturais, como fantasmas, deuses, anjos ou alienígenas, são processadas como fatos externos, enquanto o padrão de informação constituído de nossas memórias, nossa personalidade, nosso self, é percebido como alma. Esse trecho é bem profundo. A gente ficou até em dúvida se a gente botava esse slide ou não, porque é bem complicado. Mas o que ele cita, que é muito interessante, é um outro neurocientista muito famoso, chama Oliver Sacks, que é um estudioso de cérebro desses fenômenos, de alucinações, de seres sobrenaturais como fantasmas, deuses, anjos, e de doenças mesmo que acontecem, que a pessoa vê coisas. O livro é impressionante. Chama A Mulher que viu o marido... O homem que confundiu a esposa com um chapéu. O homem que confundiu a esposa com um chapéu. São vários relatos nesse livro dele, e o principal, assim, o capítulo que deu nome ao livro, ele faz um estudo científico desse paciente. Esses casos mirabolantes iam parar nele, que ele era um mega especialista. Se eu não me engano, americano. Esse moço não enxergava a mulher dele, ele enxergava um chapéu. Vocês têm noção disso? Não conseguia ver. A mulher dele, para ele, era um chapéu. E aí ele faz o estudo para mostrar que era isso. Outros capítulos ele fala de outras coisas fantasiosas, de alucinações. Tem o É muito impressionante. também, né? Que a gente mapeou aqui também, que é de 1990, que é O Tempo de Despertar. Então, nesse filme, mostra os casos de pessoas alucinando, né? E tendo essas visões aí. E aí, o que o Oliver Sacks vai falar? Que essas ocorrências todas são cerebrais. É a visão. Você pode dar a sua opinião sempre. Espera um pouquinho. Eu acho que você pode ver as coisas de dois jeitos. Vamos pensar no videocassete que está mais palpável? Vamos pensar que a alma é o CD. Se você quebrar o videocassete, não adianta você pôr um filme que não vai passar. Ih, misturei as duas coisas. Vocês entenderam? É tecnologia muito... Vai acontecer a mesma coisa. Se você tem um estímulo nervoso, se você pegar um eletro e estimular o córtex visual, você vai enxergar. Né? É assim. Se você, o cérebro é estimulação elétrica, certo? Se você pegar um eletro e for lá no córtex visual e estimular, você vai ter alteração, vai ter como se você estivesse vendo uma coisa diferente. Tem gente que tem enxaqueca e tem a sensação de que a mão está grande, sente cheiro diferente. Depende do lugar que está tendo o problema vascular lá. Então, se você tiver um problema, por exemplo, no CD, vocês entenderam aí, no aparelho, você não vai conseguir tocar aquela fita, independente da fita estar boa ou não. Por isso que eu acho que uma coisa não contradiz a outra. Agora, também quero falar... Eu também não tenho certeza de nada disso. Eu sou do grupo do talvez. E, assim, quando a gente estuda biologia, tem uma inteligência tão bonita por trás de tudo, o homem nem de longe consegue chegar perto. Vamos pensar em colírio para olho seco. Tem vários no mercado. Não tem nenhum que presta, porque nenhum consegue ser tão perfeito igual a lágrima. Então, a hora que eu olho para isso, para mim, eu vejo Deus. Eu vejo o divino ali. Tem alguma coisa a mais. Gente, boa noite. Cheguei atrasada. Não sei falar em microfone. Tá? Assim, dando continuidade, né, mais que nada, assim, sem assumir nenhum lado e pensando exatamente esse caminho do meio aí, cheio de dúvidas, né? O que mais me fascinou da medicina chinesa, quando comecei a estudar, foi uma afirmação que os chineses têm, porque para eles a mente não está no cérebro, para eles a mente está no coração. E é uma coisa que a medicina chinesa, como um todo, ela é extremamente poética, imagética e extremamente incrível. Então,
Numa primeira instância, essa afirmação me pareceu isso. Nossa, que poesia, né? Uma coisa bonita, uma coisa para levar para... A mente não está no cérebro, está no coração. Até que eu descobri que eu descobri há pouco tempo, faz uns 2 anos, que já tem pesquisa científica que mostra que nós temos neurônios no coração. Então, assim, a gente está começando a entender um monte... Né? Eu acho que tem muita coisa ainda para vir, que acho que é a ponte, né? Acho que tem muita informação nova vindo e sendo pesquisada, que é a ponte assim, entre esses dois, nesse dualismo aí que se apresenta, né? Que mesmo quando você coloca o monismo, o dualismo também está dividindo, né? E colocando 2 lados. E eu acho que quando se pensa em cérebro e nessa mente, nesse mistério, é justamente esse caminho do meio mesmo, que tem muita coisa ainda para a gente... Porque é extremamente curioso, né? Que em pleno século XXI a gente confirme algo que há 5.000 anos atrás era falado. Então, aí fica mais interessante a gente investigar o que significa a mente no coração, né? E porque os chineses, quando em todas as práticas corporais, eles trabalham muito o esvaziar o coração, que é o esvaziar a mente, né? Que aí é onde você encontra, como na yoga, como em outras práticas, essa tranquilidade, né? Essa coisa da mente quieta, né? Que é o cérebro, que no fundo é as sinapses e os neurônios ali que não te atormentam, né? Que te deixam em paz. É muito legal isso, que tem tudo a ver também com o que a gente discutiu terça-feira agora, que é um dia do nosso encontro para quem está já no ciclo 2, 3 ou pós-ciclo. E, na prática, a gente ficou falando isso. O que eram sensações de muito bem-estar e prazerosas. E a conclusão que a gente chegou com o que cada um foi dizendo eram as sensações em que cada um conseguia, em que acalmava a mente. Isso seria o êxtase, que é você conseguir esvaziar e focar no que você está fazendo. Não necessariamente uma meditação. E isso a gente não começou falando disso. O mais interessante é que a gente chegou na análise de que seria isso depois da fala de todas as pessoas que estavam aqui. Tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. E aí fica, então, o estímulo dessa questão, que eu não achei que é contraditório com o que você falou, tá, Marielza? Não, quando você explicou que você falou do cérebro e tudo, você falou como se houvesse uma contradição, o Otto fez um comentário. Eu achei que o que você explicou é o que está aqui mesmo. Então, vamos lá. Nosso corpo é constituído de proteínas codificadas pelo nosso DNA, de modo que, com a desintegração do DNA, nossos padrões de proteína se perdem para sempre. Nossas lembranças e nossa personalidade estão armazenadas nos padrões dos neurônios que se excitam em nosso cérebro e nas conexões sinápticas deles. Portanto, quando esses neurônios morrem e essas conexões sinápticas se rompem, resultam na morte de nossas lembranças e de nossa personalidade. O efeito é semelhante à devastação do derrame, da demência e do mal de Alzheimer, mas absoluto e final. É isso mesmo? Faz um paralelo entre a morte, que é quando acaba tudo, com o Alzheimer, o derrame e tal, que acaba, mas o corpo ainda existe, mas o cérebro não funciona mais, a pessoa não tem mais lembranças. Aquela personalidade que constitui a pessoa se desfaz. Então, o que ele está dizendo nisso, que é o Michael Sherman, que é esse cientista reducionista que baseia tudo na biologia, essa é a definição dele, uma das que ele usa no livro, de que acabando o corpo, acabando a forma como as moléculas constituem aquele corpo, o DNA, isso se desintegrando, aquela pessoa não existe mais. Da mesma forma que quando alguém tem Alzheimer e esquece tudo que viveu, esquece o que ela é, está ali vegetando, aquela pessoa não existe mais. Para a gente é muito marcante essa fala. Para quem já teve alguém com Alzheimer na família, isso toca muito. Porque você olha para a pessoa e você vê que a pessoa não está ali. E é muito instigante pensar, o que é então isso? Porque não é a pessoa que eu conhecia. A pessoa não fala, não anda, não sabe o que ela é, e a gente olha e também não reconhece mais. Existe um corpo que é igual, mas que não tem mais a função que tinha. Então,
Há um paralelo aqui feito entre uma morte, onde tudo se desfaz de vez, e essas doenças que fazem com que a referência de si mesmo se perca, né, no cérebro. E o que a gente percebeu desses estudos é que dentro, logicamente, tem muitas discussões. Então, dentro desses próprios autores, eles divergem, que é comum. Então, são 2 neurocientistas. O primeiro, que é o mais radical, que ele fala, né, que é o Michael Shermer. Não existindo cérebro, não existe mente, nem corpo, nem alma. É o cérebro que originaria essas denominações que, para ele, no fundo, por ele nem falaria essas outras coisas. Ele é cérebro, que é a pessoa. Já o David Eagleman, que é outro neurocientista, ele tem uma visão diferente. Ele fala que não é só a biologia, nem só o ambiente que determina o produto final de uma personalidade. Um ou outro, né? Quando se trata da questão natureza e criação, quer dizer, natureza, DNA, como você surge, e criação, o meio onde você cresceu. A resposta quase sempre inclui as duas coisas. Sem dúvida, a mente e a biologia estão ligadas, mas não de uma forma que nos dê qualquer esperança de compreender com uma abordagem puramente reducionista. É a linha que esse neurocientista é muito legal. Esse livro é um livro fácil de ler, para quem é leigo. A gente já fez referência a ele várias vezes, né? Tá aqui, ó. Ele ficou esgotado, mas se bobear, ele já está funcionando de novo. E ele faz muitos estudos, é científico, mas ele fala que o fato de alguma coisa não estar plenamente comprovada não quer dizer que ela não exista. Então, ele não descarta a existência de uma inteligência ou de algo além. E em uma nota, eu até transcrevi aqui para ler, ele fala de alma. Numa nota... Deixa eu só achar aqui um minutinho. Uma nota em que ele fala dessa grande questão, se existe algo além da biologia. Para ele, a alma, ele explica, a alma para ele não seria essa visão religiosa de uma coisa linda que vai para algum plano e fica. Seria a essência que vive acima ou fora dos processos biológicos, atualmente compreendidos. Então, a alma, para ele, seria a essência que vive acima ou fora dos processos biológicos atualmente compreendidos. E ele não fala que ela existe. Ele fala que não sabe. E que não descarta a possibilidade, mas que nós estamos longe de comprovar isso, que os laboratórios do mundo tentam, mas estão longe de conseguir comprovar cientificamente essa existência. E, para a gente, o estímulo daqui foi trazer as duas visões dentro da própria neurociência. Que é algo bem radical e algo mais elástico. Né? E esse mesmo autor também considera outra definição aqui de cérebro. Né? Ele fala, seu cérebro não é o único participante biológico do jogo de determinar quem você é. Ele mantém uma constante comunicação com o sistema endócrino e imunológico. O cérebro não é tanto o assento da mente, mas o seu eixo. Essa é uma definição boa também. Vou ler de novo, tá? Seu cérebro não é o único participante biológico do jogo de determinar quem você é. Ele mantém uma constante comunicação com os sistemas endócrino e imunológico. O cérebro não é tanto o assento da mente, mas o seu eixo. Então, esse trecho a gente trouxe para gerar essa discussão e pensamentos e para a gente refletir quais são as nossas crenças, cada um em si, tentar buscar o que ele passa a vida tentando justificar. E passando para a segunda etapa lá do roteiro, a gente entra em mediunidade, que a gente sempre aborda esse tema, que é o eixo do nosso curso, e o objetivo hoje é fazer um link com o que nós discutimos. E aí, o que é, então, mediunidade? E onde estaria a mediunidade? No cérebro ou na mente? A pergunta que desencadeou esse estudo de hoje foi exatamente isso. Nós discutíamos sobre mediunidade e uma pessoa do grupo, que hoje, infelizmente, né, não está aqui, perguntou. Então, a gente falou que a mediunidade ela tem que passar pelo cérebro. Ela é cerebral, acontece no cérebro. E aí ele falou assim, acontece no cérebro ou na mente? E aí, a partir disso, nós quisemos, então, falar se havia ou não diferença entre cérebro e mente, e agora a gente voltou a esse ponto. Então, agora o nosso estudo é mediunidade, vida e sensibilidade. Hoje o estudo é mediunidade e cérebro. O que essas duas coisas têm a ver?
Que linha é essa que a gente está tentando desenvolver de compreender a mediunidade? Não de uma linha religiosa, sobrenatural, mas de uma linha também científica que traga aí alguns elementos para dizer da gente. Cientificamente, ainda é difícil de encontrar algo construído. Há crenças. O que há são crenças. Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai ler em seguida as definições ou algumas hipóteses que o sistema Tempo de Ser e nós duas, enquanto pesquisadoras aqui desse curso, né, que está tentando desenvolver esse estudo, o que a gente tem acreditado que tem sido para a gente suficiente, por enquanto, né, aquela síntese momentânea do que seja a mediunidade. No fundo, assim, só para já discutir um pouquinho, que era o que a gente tinha combinado, teve até discussão no domingo lá na clínica, né? O André estava, algumas pessoas estavam, da palestra, que no início da palestra da Cultura da Psique, do curso que acontece no primeiro domingo de cada mês, o início foi falado sobre mediunidade. E no STS, a gente sempre aborda isso nos cursos, cada vez aprofunda mais ou menos. Para nós, mediunidade seria esse sentido que todo ser humano tem, que possibilita a visão de si mesmo. Seria o sentido humano, que é nessa etapa, vamos dizer, que se é possível, com o cérebro desenvolvido da forma que conseguimos, de olhar para nós mesmos. E de buscar entender o que eu sou. De poder se perguntar o que sou e poder se aprofundar nessa busca. Isso, para nós, seria a visão de mediunidade ampla e que ela seria um leque que, dentro dessas possibilidades, estaria, a gente já colocou isso em março também, a gente não descarta a possibilidade de uma manifestação de uma inteligência extracorpórea. Mas hoje, para nós, a definição de mediunidade não se resume a uma comunicação entre dois mundos. Que nós até duvidamos se é que existe mesmo. Hoje é o dia de duvidar de tudo. Exatamente. Então, o nosso foco é trazer a mediunidade para esse sentido, que é uma coisa que assusta um pouco. Se é uma pessoa que vive muita mediunidade como uma incorporação, um centro espírita, quando escuta isso, geralmente assusta. Assusta, assim, incomoda. Mas por quê? Mas a gente... Cada crença, exatamente. E aí a nossa crença hoje é essa, de mediunidade, é esse sentido que nos possibilita nos olharmos e fazer o processo de autoconhecimento. E um dos leques do que seria esse sentido que origina todos os outros é manifestar a inteligência extracorpórea. E onde ela estaria? E aqui a gente fez até uma brincadeira que no que a gente fala, né, de que depende da linha que você seguir. Por exemplo, se você for reducionista, que nem a gente mostrou no monismo, Michael Sherman, ele tem no livro dele, esse Cérebro e Crença, alguns capítulos em que ele vai em congressos sobre mediunidade. Gente, ele detona. Você lê o negócio ali, ele passa o congresso anotando tudo, ele sempre faz perguntas, às vezes ele é chamado até para falar. E ele critica tudo e fala que isso não existe, que o que as cartas falam não é real, que repete o que alguém ouviu. E ele fundamenta. Então, se você é um reducionista e a sua crença é de que você é o corpo biológico e quando você morre, acaba o cérebro, acaba tudo, como que vai ter mediunidade se é que você a entende como uma troca entre dois mundos? Universos, dois mundos. Então, tem essa visão também. Como a gente trouxe do reducionismo, a gente combinou de abordar. Depende da definição de mediunidade, depende da linha que você siga. Se você é dualista, você vai entender o quê, provavelmente, se você é espírita? Dualista, de que a alma continua, e você acredita que é possível essa troca entre vivos e mortos. Que existe ali uma alma que se manifesta, mas a gente não pode negar que precisa de um cérebro. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui nos cursos é que, quando tem uma manifestação, tem que ter um médium vivo com o cérebro funcionando para ele manifestar a outra inteligência. Então, mesmo no dualismo, o cérebro está presente para esse movimento acontecer. E além do monismo e do dualismo, tem o caminho do meio, que é o que o Otto está falando, que são aqueles que entendem que a mediunidade pode ser essa comunicação com esse sobrenatural, com essa inteligência extracorpórea, ou uma comunicação comigo, com a essência que eu sou. Então, assim, tem vários caminhos, e a gente está tentando delinear ou pensar nesses caminhos, não desconsiderando nenhum, mas tentando fundamentar para criar um que tenha sentido para a gente.
E aí, nessa terceira linha do que a Dani acabou de falar, né, eu falei do reducionismo, falei do dualismo. Nessa terceira linha, que seria do caminho do meio, mediunidade seria um sentido que permite olhar a si mesmo, ou até uma manifestação de algo extracorpóreo, mas que, essencialmente, o que precisa para isso se manifestar é um cérebro. Precisa de um cérebro, não desconsidera. Precisa de um cérebro. Quer dizer, nas três, a gente percebe que sem cérebro não existe uma manifestação mediúnica. Não existe qualquer comunicação, né? É, Ou consigo mesmo ou com qualquer outro. Isso é legal a gente trazer, né? Porque eu acho que desmistifica um pouco que seja. Que as três linhas, elas acreditam que não existe nenhuma comunicação se não tem um cérebro. Tudo passa por um cérebro. Esse caminho do meio, que é o que a gente acredita que esse cérebro, ele tanto consegue ter acesso a si mesmo, quanto ele tem a possibilidade de ter essa comunicação com seres extracorpóreos ou de inteligências, como é o caso da Marlete incorporando o Carlos, por exemplo. Que a gente ainda não sabe se o Carlos seria um arquétipo dela ou um ser inteligente fora dela, extracorpóreo. Né? E ela sendo a comunicação mesmo, né? Esse médium que comunica. Porém, todos são pessoas, ou médiums, que têm um cérebro onde passaria essa mediunidade. Deu para entender? São as considerações que a gente está tendo. Vamos ver. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Então, aí, a gente partiu, então, aqui estão algumas definições que já foram apresentadas em outros encontros do que a gente vem desenvolvendo de ideia ou considerações acerca de mediunidade. Então, mediunidade, a primeira consideração, mediunidade acontece no homem, especificamente no cérebro. Foi com essa informação que surgiu a questão que norteou o estudo de hoje. Ah, no cérebro? Mas ou é na mente? Foi aí, essa afirmação. Então, isso significa o quê? Que a gente precisa, para estudar a mediunidade, precisa de um médium. Uma pessoa com cérebro. A mediunidade estaria intimamente ligada à incorporação de arquétipos. Isso é uma ideia que a gente está tendo aqui, desenvolvendo, segundo até o Jung, tentando analisar aí a questão da psicanálise. Ou, ali pode ler-se, né, animismo dentro do espiritismo, né, essa incorporação de arquétipos, um conjunto de comportamentos, conjunto de referências que formam a personalidade de cada um de nós. Isso é muito interessante, pelo menos para nós, essa abordagem aí, ou essa consideração, porque a gente não sabe quais os arquétipos que nós temos dentro do nosso sistema de autoimagem. A gente sabe alguns que nos chamam mais atenção. Porém, se a gente desconhece quais sejam todo o nosso sistema de autoimagem, que seriam os arquétipos todos constituídos ali, a gente acha ou pode considerar que é uma inteligência extracorpórea que está se comunicando por mim. Terceira consideração, não descartamos, a Maritza já colocou, não descartamos a possibilidade de a mediunidade viabilizar a manifestação de inteligência extracorpórea. Mas ressaltamos a importância do estudo e compreensão do médium, que é o maior fenômeno a ser observado. Então, para a gente do sistema Tempo de Ser, e eu como Maritza e Dani aqui, né, Maritza e Dani, desenvolvendo esse estudo, para a gente não interessa nesse momento, não é o foco de nossa atenção as mensagens que virão, se vai ser de um espírito, não vai ser de um espírito, se vai falar de outras vidas, não interessa isso, o conteúdo não interessa, o que interessa é o fenômeno da mediunidade, esse transe, o que acontece com a pessoa constituída, que ela consegue passar uma informação, muda muitas vezes, né, o que a gente tem exemplos, muda de feição, de gestos, a voz tem uma outra entonação e o conteúdo que essa pessoa traz é desconhecido, assim, é além do que a gente conhece a pessoa como pessoa, né? Traz um conteúdo de valor, que nos chama a atenção, e de uma sensibilidade, que nos chama a atenção. Então, é nesse sentido que a gente não desconsidera, porém, a gente considera também que o maior fenômeno é o médium. É o homem, é esse instrumento que tem um cérebro e que se comunica. Somente o médium que se conhece poderá saber se o que manifesta é de si mesmo ou de outra inteligência. E isso é uma outra questão, isso seria uma questão para a vida inteira de investigação.
Né? Você começar a mapear aquilo que vem como pensamentos frequentes, que épocas que esses pensamentos vêm, ou com que tipo de coisas você está vendo, tipo de sonhos você está tendo, e como isso se relaciona com a sua vida, né? Ou o tipo de leituras que você faz, se influencia, não influencia no seu cérebro. Se você mapear como é que for, que tipo de coisas que seus avós, seus pais gostavam na infância, e você nunca escutou uma música, nunca ouviu um avião, sei lá, estou pegando aqui exemplos meus. E você olha pela primeira vez um avião e começa a ficar aquilo e fala, que é isso? Que máquina é essa? E fica alucinado, não entende por quê. Depois você vai saber que seu avô era piloto de avião. E eu nunca tinha sabido, né? Não sabia. E não sabia de onde eu tirava tanto vislumbre de uma máquina que eu, né, não conheço. Como? Então você descobre as coisas e descobre que está ali, mapeado, experiências mapeadas. Pode ser, né? Pode ser outras coisas, mas eu considero que é uma informação. Né? Eu captei, eu convivi com essa pessoa quando eu era pequena. Pode passar, Mar. Tem mais outro. Mediunidade, então, também considerada como incorporação desses arquétipos, aí como padrão, né, o sistema de autoimagem, que a gente denomina sistema de autoimagem, ou seja, manifestações da própria construção da mente do médium com bases coletadas do inconsciente coletivo, ou seja, tudo que o médium capta que passa nele como filtro, que é das experiências humanas, que é da experiência de espécie, que estaria no inconsciente coletivo. Né, esse universo aberto de possibilidades para todos nós. Mas o filtro, a maneira como a gente escolhe, né, as caixinhas que a gente busca, é que vai direcionar ou vai constituir uma construção arquetípica, um sistema, né, de arquétipos dentro da nossa mente, do nosso cérebro. Todos somos médiums. Temos a capacidade de nos autoconhecermos. Isso é uma frase bastante famosa, veio, né, de uma frase que é do Espiritismo, de que todos somos médiums. Alguns desenvolvem, outros não. Então, todos somos médiums, temos a capacidade de nos autoconhecermos. Sendo mediunidade, inclusive, a identificação de como e quando incorporamos os arquétipos. Arquétipos aqui, lendo-se, como é a definição de Jung, padrões comportamentais humanos. Então, um conjunto de padrões que a gente manifesta sem saber que é nosso, muitas vezes. Então, esses dois últimos slides são bem densos. Mas por que a gente trouxe? Para fazer o link com os últimos cursos. O anterior são as conclusões que nós apresentamos no curso MVS de março, e esse é o que a gente apresentou no curso de abril. No de março, a gente a gente aprofundou em Jung, que foi a tese dele de doutorado, intitulada Psicologia e Patologia dos Fenômenos Dito Ocultos, que ele apresentou em 1902. A gente trouxe da obra da Anísia da Silveira a análise dessa tese do Jung. O que Jung estudou? Uma prima dele, que era uma jovem médium. E ele passou anos observando a prima, anotando tudo, e depois apresentou a conclusão nessa tese. E a conclusão dele foi no sentido de que as entidades que se manifestavam por sua prima eram simples construções mentais, elaboradas fora da consciência. Ou seja, eram construções do inconsciente, que em sua tese ele também denomina de subconsciente. Mais tarde defenderá que os espíritos são complexos inconscientes autônomos que aparecem em forma de projeção. Esses complexos inconscientes autônomos ele passa a denominar de arquétipos. Então, no fundo, essas conclusões que a gente apresentou foi após um curso desse inteiro de discussão, a gente concluiu. Mas nós que precisamos trazer e relembrar, e talvez para quem não tenha vindo, fica mais difícil fazer o link. Porque tem uma base para o que a gente traz aqui. Porque se a gente tiver que discutir tudo de novo do que foi apresentado ali, a gente não consegue aprofundar. Mas a ideia é, com base naquilo que estudamos, como que agora a gente pode aprofundar na nossa visão de mediunidade? Sim. Quer dizer, Jung defendia, nesses trabalhos que ele fez, com estudos de várias questões ditas ocultas ou sobrenaturais, que era uma coisa que o instigava muito, que eram fenômenos do inconsciente de quem manifestava. Manifestava imagens arquetípicas que estavam no inconsciente desse médium, que manifestava sem saber sequer que vinha dele, achando que vinha de um espírito. E o nosso estímulo aqui é exatamente esse. Ao analisarmos e ao estudarmos mediunidade, voltarmos o foco para nós. E levantarmos a possibilidade de essas manifestações tão faladas poderem ser do próprio médium, que é o que chama no espiritismo de animismo. Termos isso atento. E só vai dar para saber se é ou não se esse médium conhecer os conteúdos dele, para saber se isso vem dele ou se vem de uma inteligência extracorpórea. Isso. E nesse estudo que o Jung fez da prima, né, que é a tese de doutorado dele, ele também resolveu fazer com ele mesmo
toda essa pesquisa. Porque ele também, desde sua infância, daquilo que ele lembrava, ele tem várias visões. Ele também via e ouvia vozes, enfim. E aí ele fez todo um estudo que durou, se eu não estou enganada, 17 anos, que ele foi mapeando todos os sonhos que ele tinha, as simbologias, e depois foi desenvolvendo sua teoria, até chegar nisso que ele denominou de complexos autônomos, que depois ele trocou a nomenclatura para arquétipos. Né? Ele que inaugura essa denominação de arquétipos. E ele vai dizendo, então, que além... Então, ele se estudou. É isso que é legal. Ele estudou a prima, como esses fenômenos que aconteciam, mas não só aquilo que acontecia com ele. Então, um registro ali, tendo ele mesmo um objeto a ser pesquisado. Né? E dialogando com isso no tempo inteiro. Seja naquilo que lhe vinha na mente, naquilo que vinha como mente, como fala, como imagem mesmo que era criado, e ele foi mapeando e dizendo, e depois fez essas considerações de que muito provavelmente aquilo que saía dos médiums eram conteúdos dos arquétipos, né? As incorporações de arquétipos a um conjunto de comportamentos mapeados cerebralmente. E para aprofundar um pouco nesse tema mediunidade, a gente quer abordar o que foi falado na palestra de domingo, né? Que é um assunto recente que foi trazido. Algumas pessoas que estão aqui foram, que são esses cursos, como eu já falei um pouquinho antes, que se chama Cultura da Psique. E o de domingo foi sobre Sistema de Autoimagem e Formação da Personalidade. E no início da palestra, como é uma palestra mediúnica, em que uma inteligência extracorpórea, se é que existe, se manifesta numa médium, que é um dos assuntos que a gente abordou aqui, o Lucas, que participa da palestra, pediu para que essa inteligência, que a gente intitula de Carlos, falasse sobre mediunidade, explicasse um pouco. E aí os 25 minutos iniciais são sobre esse assunto, que vai ser objeto de uma palestra específica. A Cultura da Psique de outubro vai ser sobre mediunidade. Mas houve uma introdução até para esclarecer quem assiste, quem está chegando, nunca ouviu falar do Sistema Tempo de 60 e assiste aquilo dali. De repente, tem uma moça com a vozinha fina, e aí ela tira o óculos, tira o brinco, tira o anel, e fica uma voz grossa, e a cara fica assim. E aí, fica com a perna aberta, uma coisa bem... Aí houve essa explicação, com base no que foi falado, a gente quer discutir, trazer uns trechos que nos chamaram a atenção, a gente fez a transcrição, trouxe uns trechos para aprofundar com base nisso que a gente veio discutindo. Então, inicialmente, a mediunidade serve como um canal, mas não entre o mundo concreto e o espiritual fora do indivíduo, mas uma ponte entre o mundo de manifestação e o mundo invisível na intimidade da sensibilidade do próprio médium. Então, é enfatizado essa questão que no Sistema Tempo de Ser é a base da nossa discussão. A gente vai trabalhar bastante mediunidade, existem 5 núcleos. O de São José, o eixo da nossa discussão, do nosso curso, é mediunidade, com o nome Mediunidade, Vida e Sensibilidade, e é um assunto que é recorrente para nós, mas com esse viés, né, de uma ponte entre o mundo de manifestação, que é esse mundo concreto, em que nos manifestamos, com vida, e o mundo invisível, na intimidade da sensibilidade, interno do próprio médium. O mundo espiritual, o mundo invisível, é o inconsciente. Aquele que desenvolve o autoconhecimento de si mesmo é o médium de si mesmo que entra em contato de forma consciente com conteúdos invisíveis de si mesmo. É o médium de si mesmo autoconsciente. Então, o que seria objeto, o que seria o objetivo do nosso processo de autoconhecimento, que a gente busca aqui fazer em grupo, nas discussões, nas autoobservações, é alcançar essa autoconsciência, que é passar a enxergar um mundo invisível que normalmente a gente sequer sabe que existe. Que é a mesma coisa que inconsciente. Se a gente puder resumir, essa é a crença da vez. Né? Essa é a crença da vez. Não é uma boa? Essa é a crença da vez. Então, a mediunidade, como para si mesmo, e não tem esse mundo externo. O mundo externo é produto desse mundo interno. Mundo interno. Então, conhecer esse mundo interno é a primeira coisa. Interesse-se por você, né? Que é o ciclo de autoaprendizagem. Viu, Everton? Interesse-se por você, é o primeiro ciclo. É muito interessante isso. O paralelo, então, do espiritual, existe uma comunicação entre 2 planos. Existe. Qual que é o plano? O plano da manifestação, que é esse concreto que a gente vê, fala, compartilha. E um plano espiritual, que não é um mundo de espíritos que morreram e estão lá num lugar feliz, com brilhinhos, que é muito
criança pensar isso, né? E pensei muito e fazia muito sentido, mas hoje não cabe mais. O brilhinho não está lá, né? Se é que tem brilhinho, tá aqui que nem aqui é, no fundo, né? A gente fala aqui, mas não é aqui. É uma coisa que a gente não sabe nem onde é. Que é o tal do inconsciente, que é a grande incógnita do momento. Esse símbolo que é no maior que a gente tem de mais significativo, que é o coração. E a gente está estudando que é o cérebro, né? A gente tem que apontar, em vez daqui, apontar aqui, né? Mas aí vai depender de cada doutrina, não é? Se for a chinesa, é o coração. Aqui também pensa, aqui também sente, vibra. Então é a bola da vez, a crença da vez, são essas duas aí. Sim, pois é, então, pois é. A comunicação, não é uma comunicação? Né? É a comunicação desses dois mundos. Estamos em um outro momento da história da humanidade, para entender um pouco melhor as manifestações mediúnicas ou paranormais, que são absolutamente regidas por leis naturais que compõem a própria estrutura do indivíduo humano. Isso eu achei muito interessante, porque assim, é o tempo de amadurecimento, né, daquilo que a gente está vendo como pesquisas, como investimentos próprios, dessa questão do autoconhecimento, essa procura por autoconhecer-se, fazer tanto sentido nesse mundo que a gente está vivendo de crises, de conflitos, né, em todo lugar. E voltando para o mais básico e natural, que é esse valor, né, de uma estrutura do indivíduo humano. É esse, voltar para a base. E tentar tirar do místico e do mágico. O que o Carlos fala, né, é que, para que haja uma manifestação como essa, todas as leis que se aplicam para a manifestação, que é esse mundo, se aplicam para essa manifestação mediúnica. A gente pode não entender e não conseguir enxergar, mas não é algo mágico. Ele é mágico enquanto a gente não conseguir essa aplicação das leis. A partir do momento que a gente consegue entender, deixa de ser mágico e passa a ser natural. E esse é o objetivo. Tirar de uma coisa mágica e mística que não se quer entender, para pelo menos se buscar entender o que se passa. Isso, e nesse ponto, é até legal a gente pensar também o que é inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que eu ainda não trouxe para a consciência. Então, considerar essa ignorância sobre alguns fatores, isso é inconsciente ainda. Então, olha o universo inconsciente que eu tenho à minha volta e em mim mesmo. Daquilo que eu ainda não considero, daquilo que eu ainda não conheço. Eu trouxe até um trechinho que tem a ver com isso. No STS, não podemos nos afirmar espíritas. Não desenvolvemos os elementos ou processos relacionados ao espiritismo. Porém, utilizamos esse conhecimento para fundamentar e compreender melhor os processos que nos circundam. Nesse sentido, mediunidade para nós está no rol ou no conjunto de manifestações do ser humano, e não de uma doutrina ou de uma religião ou de um povo especificamente. Quer dizer, é algo natural que permeia a humanidade desde que ela existe e que não está necessariamente ligado a uma religião ou a um povo ou uma situação. Ela acontece, tanto que falamos, todos somos médiuns. E todos podemos nos aprofundar nisso. Isso. O Carlos, então, né, nas manifestações que a Marlete o possibilita, não descumpre nenhuma lei. Pelo contrário, segue todas as leis da manifestação ou de manifestação. E para que ele se manifeste, tem que utilizar um arquétipo do sistema arquetípico da médium, da Marlete. Neste momento, naquele momento da palestra, né, ele estava dizendo, neste momento, utiliza quase 100% da estrutura cerebral da médium, utilizando quase que permanentemente um arquétipo com seu comportamento, modelo dentro do seu comportamento, e fazendo todas as conexões neurais pertinentes a esse modelo arquetípico, para que possa esculpir na mente dela as ideias que lhe é possível transmitir. Isso ainda é muito difícil de entender. Não é porque a gente nem considerava que existiam os arquétipos, que os arquétipos estavam aqui dentro de um sistema. Ainda que esses arquétipos têm movimentação, ideias próprias que nos dirigem, então passaria, né? Como é que isso funciona? Então parece para mim é um estranhamento, né? Porque é muita informação de uma vez só. Pode? O que eu acho assim interessante, o que eu estou achando interessante na construção de vocês hoje, assim, eu fico pensando no é isto, é aquilo, é um talvez, né? Tem, não tem, um talvez. E eu fico pensando isso, estou vendo essa lâmina aí agora e outras, a angústia que é assumir o não saber. Não sei. Talvez fosse tão mais simples, não sei o que é.
Mas a gente vem com um contexto, né? Naturalmente, a gente começa a questionar. Acho que isso é um fator fundamental da existência, a gente questionar. Isso impulsiona, né? Isso constrói um fluxo de pensamento. Fundamental, fantástico essa capacidade do cérebro, que eu imagino que seja do cérebro. Agora não sei se é cérebro, se é mente, mas, enfim. Eu acho isso fantástico, porque a hora que você consegue uma organização de um fluxo pensante, você percebe que isso altera tudo em você. Assim. A sensação que eu tenho de ansiedade é falta de organização de fluxo. É uma desorganização do pensamento que atinge níveis que você não consegue minimamente se organizar em você, nem em nada na sua manifestação, né? Mas, assim, escutando vocês hoje, eu fico pensando assim, como é difícil ficar no não sei. É preciso pôr uma outra crença no lugar, é preciso trazer algumas coisas, e coisas que são tão fora daquilo, talvez, que a gente possa efetivamente, né? Eu vi vocês colocarem ali, né, dentro do modelo. Eu acho bacanérrimo, a gente tem que sair de algum ponto. Acho que isso é fazer ciência, né? Ou tentar as respostas. Mas eu fico pensando, será que uma médium, será que alguém, se conhecer de fato, efetivamente, primeiro, há a possibilidade de eu conhecer tudo isto, considerando a outra ideia, há a possibilidade de eu conhecer toda essa formação arquetípica, todo esse meu sistema, se eu estou considerando que ele parte de um inconsciente coletivo? Em que momento que eu vou efetivamente poder dizer que isso é de outro? Isso para mim é uma ilusão. Assim, eu não vejo como o homem, como nós, conseguirmos responder a uma coisa assim. Pois se o nosso próprio inconsciente individual parte de um inconsciente coletivo, segundo o Jung, e ainda tem o consciente pessoal, que momento que você vai conseguir afirmar que é uma inteligência extracorpórea? E para mim, aí o que eu até estava compartilhando com as meninas na terça-feira, já te passo, é que é essa coisa do não sei. Parece que não sei. É um esvaziamento. Como é difícil esvaziar. Né? Como é preciso e como é difícil. Foi até a conclusão que nós chegamos também da questão do prazer. Parece que o prazer está quando você esvazia de tudo e parece que fica você. Independente do que seja você ali, naquilo que você está fazendo. Mas como é difícil. Hoje eu vejo muito isso, assim, um esvaziamento. Parece que eu olho para tudo e nada responde nada. É só mais um monte de crença, sabe? Assim, era nesse... Então, eu fiquei confusa, porque na lâmina anterior, a impressão, né, o que está escrito é que a manifestação, essa mediúnica, Não é essa não, acho que é anterior. Na verdade, é cerebral. Né? Não existe essa entidade extracorpórea. Não é isso que está falando aí? Então, eu não entendi. A mediunidade serve como um canal, mas não entre o mundo concreto e o espiritual fora do indivíduo, mas uma ponte entre o mundo de manifestação e o mundo invisível na intimidade da sensibilidade do próprio médium. Quer dizer, não é uma entidade extracorpórea, é ele mesmo, é o médium. Agora, necessariamente, a gente falou aqui, não descartamos a possibilidade da mediunidade viabilizar a manifestação de inteligência extracorpórea, mas ressaltamos a importância do estudo e compreensão do médium, o maior fenômeno a ser observado. No fundo, assim, só para resumir, deve ter mais gente com a mesma dúvida. No STS, a gente entende mediunidade como a capacidade do ser se conhecer. Mas esse seria um sentido amplo que abarcaria, inclusive, até hoje a gente acha, a possibilidade de uma inteligência extracorpórea se manifestar, que é o que mediunidade representou até agora. Né? Qualquer lugar que você botar mediunidade lá fora, vai perguntar para alguém que passa, o que é mediunidade? Só vai falar que é poder se conhecer quem já passou pelo STS, porque para a humanidade inteira que não passou por aqui, mediunidade é manifestar um espírito. Só que tem gente que acredita que isso é possível e gente que não. Então, é como se a gente pegasse um conceito que era geral e aprofundasse e abrisse um leque, que teria
a possibilidade de manifestação extracorpórea, mas que o nosso foco maior seria nos conhecermos. Isso está claro ou não? Não, tá, entendi. Até depois que eu li esse terceiro parágrafo aí, eu falei, beleza, é isso mesmo que eu acho. Só que o seguinte lá, aquele, eu acho que ele descartou completamente essa possibilidade. Não. Não descartou? Não. Não, porque se ele descartasse, ele não existiria. Né? Então... Quem estava falando era uma inteligência extracorpórea. Eu falei, mas o Carlos falou isso, então ele está falando que não existe. Até acabei de falar badal. Porque se ele fala aí que ele, né, que é a manifestação da médium, então ele está falando que ele não existe. Então não é isso que está escrito aí. Vamos ler o que está escrito ali? Ler, então vamos. A mediunidade serve como um canal, mas não entre o mundo concreto e o espiritual. Aqui ele descartou o mundo dos espíritos. Descartou. Mas ele não descartou de outras inteligências. Vamos lá. Fora do indivíduo. Mas uma ponte entre o mundo de manifestação e o mundo invisível na intimidade da sensibilidade do próprio médium. Se você for voltar para o espiritismo, quando eles falam lá que o espírito se manifesta e ele precisa do médium, o espírito do médium não se afasta para que o outro ocupe o corpo dele. Se você for estudar o que o espiritismo fala, não é isso que eles dizem. É que a sensibilidade dos dois se cruza e essa comunicação é feita. Então, qualquer comunicação, seja ela corpórea ou extracorpórea, ou seja ela da própria sensibilidade ou de uma outra, aqui ele não está descartando a outra, ele só está falando que vem da intimidade do próprio médium, independente do fenômeno. Se ele manifesta uma inteligência extra dele, tem que passar por ele. É isso que ele está dizendo. Tá, eu não discordo independente de qualquer coisa. Mas assim... Independente se ela é de outro ou dele mesmo. O mundo invisível é o inconsciente. Então ele está falando que o mundo espiritual, o mundo invisível não existe. Não, ele não está falando que não existe. Ele está falando que a gente não o conhece, que é inconsciente. Nós não temos consciência dele. Então, eu não entendi. Que não é um plano paralelo de espírito, que é a visão que a gente tem até hoje, no fundo. Tem hora que eu me vejo nessa visão e não. De achando que tem no nosso lar, alguma coisa assim. A ideia hoje é desconstruir essa crença. Mas dizer que tem coisas inconscientes que se manifestam por um médium. E que o maior objeto de análise é o próprio médium. Não, eu acredito nisso também. Só que eu lendo aí, para mim, ele tinha descartado isso. Aí eu falei, não é possível. Tinha descartado ele mesmo. Não, eu acredito que existe a possibilidade de uma inteligência extracorpórea, mas que não é do jeito que a gente vê em centro espírita, qualquer um incorporando, todo mundo incorporando, e eu acredito que é o inconsciente, muitas vezes. Mas assim, eu não acredito que o Carlos é um arquétipo da Marlete. Para mim, ele até usa um arquétipo dela para se manifestar, mas não que ele seja um arquétipo dela. Então, isso é legal você falar também, porque essa é uma grande discussão dentro do STS. Como o Otto falou que tem várias linhas dentro do próprio STS, existem pessoas no STS que acreditam que o Carlos é um arquétipo da Marlete. O Carlos. Ou seja, o Carlos não existe. Não, mas existem pessoas que acreditam que não existe inteligência extracorpórea. Eu conheço pessoas que acreditam que não existe. O que existe é a Marlete, que tem uma parte inconsciente, que nem ela sabe que seja tão inteligente que o Carlos... Então, isso existe, esse fenômeno. Cláudia e Denise... Não, sabe por que eu fico pensando? Eu também penso nisso. Só que, gente, da onde que a Marlete tira tudo isso que o Carlos fala? Vocês me falam que consciente que é esse? Não é possível. Tem gente que acredita que o Carlos é uma reencarnação do Jung. Aliás, reencarnação não, né? Porque está morto. Mas... Então tem de tudo, Lu. Não tem como, gente. Não tem como. As coisas que ele já falou para mim, a Marlete não sabe. Não é possível que ela é tão poderosa assim que ela vai captar o que eu vivia 20 anos atrás e vai me falar. E tem como alguém olhar a mulher e falar que é um chapéu? Não, mas é coisa muito pessoal. Mas é pra gente que é leigo, eu não sei se pode ter um estudo. Eu tento muito acreditar, mas assim, sei lá. Mas é interessante porque tem pessoas que acham que... Mas... Entendi, mas olha lá, fala com a Cláudia. Pois é, era isso que eu ia falar com a Lu. É que a gente não percebe, gente, é igual hoje,
quem já foi em cartomante, quem já foi essas coisas, a sensação que você tem é que o cara está adivinhando sobre você, só que você está dando todas as dicas. Você está... Olha, o seu movimento quando você para perto dele, ou aquilo que ele fala uma coisa, a forma como o seu olho abre ou deixa de abrir, ele vai passando. E eu não sei, assim, mas eu imagino, né, assim, pela minha própria experiência de conversas, que a gente dá conteúdos. Não, eu não acho que a Marlete é como nós, talvez fazendo um uso do cérebro aí de uma outra maneira, que eu não sei responder. O que eu hoje considero, volto, é uma crença, mas é uma crença assim, por olhar algumas coisas, por estudar um pouco aí esse material que a gente viu nessa última quinta, você estava aquilo, da formação da mente, e uns outros materiais que eu tenho estudado, o que me dá a impressão é que esse desconhecimento do que seja a experiência humana nos faz acreditar muito, crer muito, porque a gente vive a vida tentando explicar, que é o que as meninas falaram, tentando explicar ou justificar aquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente é aquilo que a gente crê. Mas a ideia que eu hoje tenho, assim, é outra crença, é que não existe isso. Eu acho que existe dentro de nós áreas que são tão desconhecidas, se você pegar o seu 0 a 3 anos, você não lembra nada. E que, de repente, está saindo desta mesma área, está saindo de áreas de você, áreas dessa experiência humana, eu não estou nem falando da Luciana. Coisas do inconsciente coletivo que, de alguma forma, o seu cérebro organiza. Eu não sei. Mas eu tenho uma sensação de que não existe nada disso. Mas isso não quer dizer que existe um engano ou uma vontade de ser enganada. É uma concepção de que há. E uma coisa não perde o valor, não faz perder o valor. Entendeu? Eu acho que isso é um movimento muito do orgulho em nós, quando a gente toca uma coisa, achar que aquela coisa não tem mais valor. Mas, na verdade, assim, eu acho que cada vez que a gente chega num ponto, abre-se possibilidades, entendeu? E, assim, eu acho que a gente vê mesmo por crenças e a gente vai desconstituindo uma e pondo outra. É muito difícil ficar esvaziado para tentar sentir mais a experiência do que definir com o pensamento. É uma necessidade cerebral você definir, porque senão parece que você vai morrer. Parece que você não sabe o que mais que te cerceia. Inclusive, eu falo isso com as meninas, compartilho aqui. Acho que você já me escutou falar. Em muitos momentos, nesses percursos que a gente faz, a possibilidade de ficar sem algo que defina, esse esvaziamento me dava a sensação de que ia ficar louca. E talvez essa loucura seja lucidez. A gente tem um medo porque a gente não vislumbra, não tem conceitos que definam esses estados. Mas talvez o que a gente chame de loucura, ou da sensação de, em alguns momentos, não necessariamente seja loucura. Mas para nós que não definimos nada sem conceito, é loucura. Então, eu não sei, assim, hoje eu fico muito... Eu escuto tudo, mas vou ser sincera para vocês, eu não sei nem falar. Mas tá bom assim. Tá bom esse lugar. Gente, eu tenho 2 filhas, eu tenho que sair assim, infelizmente. Mas eu queria pontuar algumas coisas, até pelo motivo... Porque, assim, pelo motivo que me trouxe aqui, eu não tenho acompanhado, né, esses estudos. Mas eu já pensava exatamente isso, né, embora se você sai da mediunidade, nessa questão de que é o incorporar a si mesmo, porque por conta da experiência que eu tenho dentro do meu corpo, né? Então, assim, eu trabalho há 14 anos atendendo pessoas, né? Eu me formei em fisioterapia e na metade desse ciclo eu comecei a atender com acupuntura, reiki, comecei a fazer terapias vibracionais. O meu caminho para o outro sempre foi científico. Então, assim, eu nunca fui de nenhuma religião, nunca trabalhei minha mediunidade em lugar nenhum, mas ela foi se manifestando, né? E não tem a ver, não vejo, não escuto, nada dessas coisas. Mas acontecem, mas
Mas aconteceram, né? Eu experienciei muitas coisas estranhas, né? Que provocam estranhamento, provocaram em mim e foram motivando estudos, inclusive do cérebro, muito profundos. Então, para eu conseguir também dar conta, porque eu passei por várias, estudei muitas religiões, teosofia, estudo comparado das religiões, porque eu precisava ter respostas para as coisas que estavam acontecendo para mim. E eu nunca gostei no espiritismo, embora eu tenha uma relação muito profunda com a doutrina, com as pessoas, né, da doutrina, acho mais, né, com figuras, mais do que com a doutrina em si, com experiências. Mas eu tive justamente essa questão da falta de responsabilidade, né, porque na próxima encarnação, né, deixa para depois, na próxima encarnação eu resolvo, isso me incomodava muito. Aí por que eu estou falando tudo isso? Porque como o médium é o foco, né, de estudo, eu acho que não custa nada compartilhar um pouco disso, que é a minha mediunidade, que foi se apresentando nesses últimos 14 anos, aí, com cada vez mais força. E está cada vez mais intenso. Né? Eu atendo hoje, acontece de eu colocar a mão na pessoa, começar a atender, e já vem uma série de informações. Eu não sei de onde vem, mas vem. E aí, quando eu pergunto, eu nunca dou uma de, nossa, adivinhei isso. Né? Eu vou perguntando, assim... falo, como é que está a saúde? Eu vejo, sei lá, coloquei a mão, percebi alguma coisa no fígado. Ouvi uma imagem, que é imaginação, né? Porque eu não vejo nada assim, extrafísico. Assim, é uma intuição. Aí eu falo, eu pergunto, né? Está tudo bem? Aí, porque tem um lado do meu exercício que é muito interessante, que é eu atendo as pessoas em ambulatório, então elas entram e saem. Não tem investigação, não é igual no meu consultório, que eu converso, tem todo o histórico. E aí, várias pessoas que eu nunca vi na minha vida deitam. Então, aí eu aprendi muito. Porque começou a vir forte, cada vez mais. Então, era colocar a mão, nunca vi a pessoa. Aí a pessoa saía, porque o ambulatório funciona assim. Você entra e sai, você não fica. Você não conversa, né? Não tem... E aí eu perguntava, assim, rapidamente, tudo o que eu tinha sentido, a pessoa confirmava. Eu estava tomando alguma coisa para o fígado, eu tive um problema, operei, não sei o quê. E isso não tinha sido coletado pela minha consciência, digamos assim. Eu estou pegando... Para pegar o gancho do que a Cláudia falou, quando coloca, por exemplo, a questão da cartomante, eu trabalho com tarô para fazer diagnóstico energético. No aqui e agora, não tem adivinhação. E é muito interessante a nossa ignorância em relação... E o Jung, inclusive, ele tem um livro, que é o Tarô e os Arquétipos, onde ele faz um mergulho. Né? Então, assim, não sei de nada, mas me interessa muito, acho incrível tudo isso, mas de trazer também assim, um pouco da dúvida, né? Eu acho que esse caminho que a maioria de nós está, que é o da dúvida, assim, é muito interessante, quando a dúvida ela é... Mas, no meu caso, a dúvida ela continua existindo, porque eu cheguei a constatar mesmo assim, a mediunidade no sentido da sensibilidade. Né? Porque, na minha experiência pessoal, eu sempre fui muito perturbada por essa sensibilidade extrema. E teve um período muito longo da minha vida que eu não sabia separar o que era meu e o que era do outro, e virava uma paçoca só. E aí, no final das contas, eu percebi. Isso já é uma coisa assim, acho que eu brinco que é desde que eu me conheço por gente, que foi mais ou menos aos 16, 17 anos, quando comecei a escrever. E aí começou a vir muita coisa, mas eu achava que era eu escrevendo até então. Com o tempo, eu fui percebendo que talvez muitas coisas me atravessem interessantes, porque muita coisa que eu escrevo é além de mim. Né? Até para mim é um espanto. Mas começou ali, e eu percebi que... Eu brinco que desde que eu me conheço por gente, eu tenho essa necessidade de me entender, por conta dessa sensibilidade extrema, né? E o meu caminho como médium, porque não deixa de ser, eu percebo que eu faço essa mediação, eu tenho as minhas experiências, esse acesso ao outro, né? Se conseguir chegar junto com o outro em determinados lugares, e que a pessoa, às vezes, né, como que você chegou ali, se nem eu sabia, né? Casos de eu estar atendendo e a pessoa ter sofrido violência, e isso vir à tona de uma maneira que não vem da pessoa, né? Vem de todo um outro contexto que vai sendo intuitivo mesmo. Então, é muito interessante, né? Assim, e para mim, é muito solitário, porque foram 7 anos atendendo em consultório, agora eu estou abrindo, mas assim, levando para a arte, porque eu não dei conta. Eu precisei transformar isso em
em teatro, né? Estudei o teatro, eu precisei ir para uma outra verve, porque senão ia explodir, né? Eu estava sozinha. Mas, ao mesmo tempo, veio muito respaldo, né? Por isso que eu falo que a espiritualidade ela tem um lugar assim na minha história, né? Não o espiritismo, mas a espiritualidade. Porque daí eu fui entendendo, e quem me ajudou a organizar tudo isso foi o estudo do cérebro e o estudo de mim mesma, sabe? Para poder construir e entender como não me... os transtornos mesmo, né? Que são muitos para quem é sensível, né? Isso, assim, se a gente nem usar a palavra mediunidade, se a gente fosse discutir só a sensibilidade, já é pano pra manga, né? Assim, para muito tempo. Então, eu queria compartilhar isso, porque para mim é muito especial, assim, estar aqui hoje, porque é bem uma sensação, assim, de tipo, você não está sozinho, sabe? Fica tranquilo, está tudo bem, e continua por aqui. Vai ouvindo, vai conversando, e vai dar tudo certo. Então, eu agradeço aí a troca. Peço desculpa de ter que sair, assim, né, sem o encerramento, porque eu tenho 2 crianças, eu preciso voltar, mas eu agradeço. A gente que agradece, tá? A troca. A gente está acabando, tá? Só para avisar. Não, pode passar, mano. Então, Lu, o nosso objetivo é estudar isso, tá? Só para te avisar, Andréia. André, nosso objetivo é continuar esse estudo. Então, para a gente é interessante você estar aqui. Ô, Lu, deu para esclarecer um pouco? A ideia não é tirar dúvida, não, mas dá uma lida de novo, pensa e vamos conversando. Vamos conversando. Então, o que, na verdade, esse slide está falando, na minha visão, é que o Carlos, que seria uma inteligência extracorpórea, para se manifestar, utiliza um arquétipo do sistema de autoimagem da Marlete, que foi o tema da palestra, sistema de autoimagem, e as conexões neurais que esse arquétipo movimentava. E aí, nas manifestações que a Marlete possibilita, a impressão que dá é que ele é uma Sim. Sim, então seria isso. E aí, para fechar, esse é o nosso último slide. Quem quer estudar mediunidade não se atém aos fenômenos que ela produz, mas ao médium que produz o fenômeno mediúnico, porque ele é tangível. É possível olhar para ele e delinear nele alterações no seu comportamento, em suas ações e reações, e como nele ocorrem as construções de ideias transmitidas pelo seu estado de consciência alterado. Se interessarem por saber quem é o Carlos, observem a Marlete e tenham ela como grande fenômeno, porque é através dela que ele se manifesta. Isso, e aí, então, a partir disso, né, desse convite, nós, como grupo de São José dos Campos, que temos a mediunidade como foco, nós vamos fazer um estudo da Marlete. Então, a médium que nós estudaremos agora, que traz os elementos aí, é o estudo dela. Vai tentar, a gente conversou com ela, né, uma proposta de trabalho, de observação, de registro de como atua essa mediunidade, como é que atua na intimidade dela, o que ela sente, como é que é esse momento de transe aí que acontece, né, dessa comunicação entre, seja esse arquétipo dela ou essa inteligência extracorpórea, como é que funciona? E aí, para isso, a gente está mapeando, então, todo um estudo da infância dela, como é que foi, quando que apareceram os primeiros sintomas dessa perturbação que até a Andréia falou, né, que surge como perturbação, que eu não vou dar conta, que linha que ela foi seguindo para desenvolver a religião que ela ficou por um tempo, que é o espiritismo, depois surge o sistema Tempo de Ser, com a base toda, né, de investigação, de filosofia e de ciência, tentando entender essa mediunidade como a capacidade de auto-sentir-se, né, e comunicar com o outro. Então, essa é a proposta do MVS, Mediunidade, Vida e Sensibilidade. E nós vamos compartilhar. Como é que isso vai ser compartilhado com vocês? Em forma de palestras. Então, assim, a palestra vai conter uma questão que é o que a gente está tentando elaborar teoricamente, trazendo pessoas que pensam sobre, que discutam com a gente essas questões da mediunidade, do cérebro, da mente, dos arquétipos, e isso fundamentando ou não as hipóteses que a gente vai criando a partir do que a gente está conversando com ela, tendo ela como um objeto de estudo. Né? E não só ela, hoje tem a Andréia aí surgindo, né? Tá colocando isso. Então, assim, né? Pois é, a Marlete surgiu por conta do movimento, que a gente já está há algum tempo, e que é realmente uma incógnita. O que é esse tal de Carlos? Né? Mas não sei se a gente vai chegar numa resposta, que é desculpa só um pouquinho, que é o que a Cláudia falou.
Não sei se é possível a gente ter uma resposta de fazer toda essa dissecação do que seja a médium e o seu conjunto arquetípico. Talvez não seja, mas o que a gente puder de informação, e a gente está vendo isso como válido, como uma proposta de pesquisa, de aprofundamento. Olha, até aqui a gente conseguiu ir, até aqui a gente não dá conta e vamos bola para frente. Porque é construir uma metodologia, um estudo a partir de uma observação, né, de uma constatação. E hoje o que a gente tem constatado é que a gente pouco sabe sobre mediunidade fora do âmbito religioso. Pode falar agora. A nossa ideia é tentar tirar de uma teoria e passar para uma prática. Não tirar, mas também ter um lado prático para podermos aprofundar nas nossas questões, conclusões, o que quer que seja. Você quer falar, Marilson? E aí, gente, só para concluir, um trecho desse livro Incógnito, né, só para fechar com uma ideia. O futuro da compreensão da mente está na decodificação dos padrões de atividade que vivem acima da matéria úmida. Padrões que são dirigidos tanto por maquinações internas como por interações com o mundo. Os laboratórios de todo o planeta tentam explicar a relação entre a matéria física e a experiência subjetiva, mas estão muito longe de solucionar o problema. Isso seria um estímulo para nós de que estamos aí, somos nosso laboratório, podemos buscar essa compreensão. E a importância do grupo para essas discussões. Né? E como é um processo de autoconhecimento, né, essa é a grande palavra, autoconhecimento, a gente está considerando a Marlete porque ela também está no processo de autoconhecimento, está dentro de um sistema que quer se conhecer. Então, assim, vai também do interesse dela, ela já se disponibilizou e é o interesse dela saber o que está acontecendo, o que se processa nessa intimidade. Enquanto isso não é desvendado, fica para a gente uma incógnita. Dá lugar a simbologias, ao sobrenatural. Né? Aí eles ganham espaço naquilo que não tem resposta, justamente porque é difícil ficar no vazio, naquilo que não sei. A gente tem que procurar preencher de alguma forma, né? Dando significados para isso. Então, aqui estão as referências dos dois autores dos dois livros, né, e autores que a gente citou hoje. Esses dois, esse aqui quem quiser adquirir dá para adquirir digitalmente, né, na forma digital, um livro porque ele é gigante. E o de cima é esse livro que a Maritza tem ali, que estava esgotado, e eu não sei se agora já voltou a ter nas livrarias, mas que é muito bom. E é isso, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade da gente dialogar. Para mim foi um dos assuntos mais difíceis de desenvolver, muito difícil entender o que seja mente, o que seja cérebro e o que seja a mediunidade, esse processo que acontece. E peço desculpas por ser num formato um pouco antigo, dessa questão das lâminas e muita informação, sem alguns outros estímulos que a gente costuma fazer, mas a gente também está em experimento, está nesse ambiente, né, novo, num formato diferente, e a gente vai tentar, sempre que puder, deixar esse ambiente mais agradável, porque nesse período da noite, a gente trabalhando com muitas informações, acaba que cansa, né, tira a gente do foco num processo natural de cansaço mesmo do dia. Mas é isso, obrigada. A Denise está entregando aí a ficha de avaliação e é muito importante que vocês preencham. Que a ideia é entender o que vocês sentiram, se tem sugestões para poder aprimorar sempre. Obrigada, gente.